e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sobre este lar, sobre essa família, a abundância entrando. Meu Deus, o Senhor me tocou de abençoar e de orar em favor das finanças, em favor, Senhor, dos recursos na vida dessa pessoa. E eu te peço, libera a tua bênção, Pai, sobre a vida deste homem, libera a tua bênção sobre a vida dessa mulher, abençoe os empreendedores que estão aqui nessa oração, abençoe seus negócios, seus projetos, empresa, clientes. Oramos em nome de Jesus por intervenções financeiras. Senhor, e clamamos a Ti, ó Deus, por céus abertos. Como está escrito em Filipenses, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Meu Deus, nós oramos, sabemos que Tu és o dono do ouro e da prata e te pedimos, ó Deus, abra oportunidades, libera a favor, Pai, o que estiver trancado, caminhos que estão trancados, negócios que estão trancados, negociações que estão travadas. Nós oramos por um liberar agora, em nome de Jesus. Eu oro por recursos que estão travados, para que esses recursos sejam liberados. Cancela agora toda palavra de maldição, toda palavra de contrariedade contra essa empresa, contra os negócios dessa pessoa, e oro para que o Senhor dê vitória. Oro para que o Senhor intervenha. Oro para que a tua mão, ó Deus, esteja sobre essa pessoa. Coloca a tua mão, ó Deus. Coloca a tua mão sobre a vida dela. Coloca a tua mão, Senhor, sobre seus negócios, sobre seus projetos, no nome de Jesus. E que caia por terra o que for laço, caia por terra o que for engano, caia por terra aquilo que for para trazer perdas financeiras, aquilo que é para ser um mau negócio, aquilo que é para fazer empatar, aquilo que é para fazer retroceder, aquilo que é para roubar, meu Deus, que seja desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória a essa pessoa, meu Pai, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que toda trava, que toda amarra, que todo impedimento seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por portas abertas na tua vida. Oramos para que o Senhor libere das comportas do céu sobre a tua vida, que venha mais recursos para as tuas mãos, que o Senhor multiplique o que foi colocado nas tuas mãos em nome de Jesus, que você possa receber transferências do alto, transferências do céu sobre a tua vida, sobre teus projetos, sobre teus negócios, que o Senhor te faça bem-sucedido, que o Senhor te abençoe em cada um dos teus empreendimentos, que você possa prosperar, que você possa ser visto, que o Senhor possa te levantar como cabeça, o Senhor possa te levantar como governo, o Senhor possa te levantar como homem próspero, como mulher próspera dentro da sua casa, dentro da sua família. Quebramos agora todo ciclo de derrota, de quebra, de dificuldade na tua vida, nos teus negócios. Em nome de Jesus declaramos: você é próspero, tua família é próspera, tua empresa é próspera. Declaramos as portas do Senhor abertas para a tua vida, no nome de Jesus. Oramos para que o Senhor te dê estratégias, para que o Senhor te dê saída. Oramos para que você seja uma coluna no reino de Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia, Deus te abençoe. Esse final de semana, o Senhor colocou no meu coração de orar pelas finanças da casa, orar pelas finanças da família, e é isso que nós já começamos a fazer, certo? Você que crê que Deus pode dar uma virada aí na sua vida, uma virada na sua história, nos seus recursos, eu convido você a estar comigo depois das 18 horas, amanhã pela manhã também, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, muito bem. Deixa eu começar aqui com um testemunho que nós recebemos,
O testemunho da Lise, que acompanha aqui as nossas orações, ela escreveu assim: eu quero testemunhar o maior milagre que recebi na minha vida, que foi a cura do meu filho de câncer. Ele tinha um tumor maligno na cabeça, já com metástase na coluna, ainda bebê. Foi feita a cirurgia e retirado 100% do tumor. Depois veio a químio, mais 7 meses de luta, mas para a honra e glória do Senhor vencemos. Hoje ele está em remissão total. A última palavra foi de Deus. Agradeço ao Senhor pelas orações e a Deus por sua infinita misericórdia na minha vida. Que bênção! Jesus Cristo intervém, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo opera maravilhas. Amém? Eu creio. Deus é poderoso para curar câncer, para libertar alguém. Nossa fé tem que estar em Jesus, é Ele que faz. Amém? Sempre você vai ver aqui eu apontando para Ele. É Jesus que faz. É Jesus. É Jesus. É Jesus que faz. O reino está acima de nós. Cristo está acima de nós. Nós não podemos nos mover por interesse próprio. Nós temos que nos mover dentro do reino, para o reino, crendo em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você 2 passagens bíblicas, que é Números 15:40, que diz assim: assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. E o segundo texto é Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Existem hábitos para Deus liberar a bênção que eu chamo de bênção ordenada. O que é uma bênção ordenada? Uma bênção ordenada são recompensas que recebemos de andar em princípios. Quando você anda em certos princípios, existe uma bênção ordenada. Nós estamos agora nessa igreja que eu e a minha esposa somos voluntários aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nós estamos investindo muito no reino, sabe? Estamos investindo financeiramente e tem sido dias assim de muito investimento e conserta uma coisa ali e ajeita outra ali e investe aqui e movimenta ali. E alguém me perguntou essa semana, puxa, mas você investe, né? Eu disse, eu invisto. Eu invisto porque eu tenho muita gratidão por tudo que Deus fez na minha vida. Eu não meço esforços para servir no reino. Eu não meço esforços para poder ser uma bênção no reino de Deus. E isso tem sido a minha vida toda. E Deus tem me sustentado, não só financeiramente, mas tem sustentado o meu corpo, tem sustentado minha casa, minha família, tem me livrado de tantas e tantas e tantas coisas. Mas eu tenho me dedicado, eu tenho feito o meu melhor para o reino. Ontem, eu e a minha esposa atendemos não sei quantas pessoas necessitadas, ajudando elas com conselhos, ajudando elas com orações. Sabe, às vezes eu penso, e inclusive conversando com essa mesma pessoa ontem, essa pessoa disse assim para mim, puxa, mas você poderia descansar um pouco mais, né? Você poderia estar em tal lugar descansando, você poderia estar fazendo tal coisa descansando. Exatamente, eu poderia estar descansando, eu poderia estar viajando, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu escolhi a melhor parte. Assim como Maria e Marta. Marta estava atarefada tentando servir Jesus e Maria estava aos pés de Jesus ouvindo ele. E Marta veio e disse, Senhor, manda que essa mulher me ajude, olha aqui, eu estou atarefada, estou com panela voando, tentando fazer o melhor. E essa aí está aí nos teus pés. Jesus disse,
Ela escolheu a melhor parte e não vai ser tirado isso dela. Nós temos que aprender a escolher a melhor parte. Existem recompensas que são reais para aqueles que servem no reino de Deus. Se você é reconhecido por isso, se não vou ser reconhecido, se as pessoas, vão valorizar o que eu faço, ou se não vão valorizar o que eu faço, para mim pouco importa isso. Para mim o que importa é saber que eu faço para Deus. É saber que toda essa nossa dedicação, é saber que toda a nossa semeadura, é saber que todo o nosso amor, isso aí vai voltar para a nossa vida. Sempre voltou. Sempre voltou. Algumas pessoas pensam assim, eu fiz tanto, pelo reino. Eu fiz tanto por aquela pessoa. Eu fiz tanto por aquela família. Ei, se você fez para Deus, Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Sempre Deus recompensa. Sempre Deus recompensa. Sempre Deus recompensa. Eu me lembro que eu fiz uma viagem certa feita, ministrando num lugar. Eles pediram para mim ir e eu fui. E chegando lá, eu não gostei muito de algumas coisas. E eu não me senti bem, mas eu fiz o que eu tinha que fazer, que era semear a palavra de Deus e fazer o meu melhor. E quando estava retornando para casa, eu pensava assim, o que eu fui fazer nesse lugar? Porque, eu não consegui ver, a honra daquelas pessoas, eu não consegui ver o reconhecimento daqueles líderes. Eu não consegui ver, que existia propósito de eu estar lá. Mas então o Espírito Santo me disse assim, enquanto eu estava voltando de viagem, estava com a minha equipe, o Espírito Santo me disse assim, filho, a recompensa você recebe de mim. Você só entrega e eu cuido de ti. Amém, Senhor. E assim tem sido desde muitos anos na minha vida. Eu tenho apenas entregue e eu sei que Deus, Ele honra. Nós hoje temos programa de televisão. Temos programa de televisão hoje que vai passar pela Rede TV, em rede nacional, às 10 horas da manhã. Inclusive você pode acompanhar. E eu renovei por mais 6 meses o nosso programa de TV. E quando eu olho para o tamanho do desafio que é estar na TV e também tudo aquilo que nós estamos fazendo no reino de Deus, eu penso, puxa, é muita coisa, eu posso diminuir um pouco, mas ao mesmo tempo eu penso, enquanto Deus me der saúde, enquanto Deus me der força, enquanto Deus me der recurso, eu tenho que tentar fazer o meu melhor. E é isso que estamos fazendo, dia a dia semeando aqui nas orações, dia a dia fazendo o nosso melhor, dia a dia, planejando ver o reino de Deus crescer, ver o reino de Deus avançar, ver mais pessoas sendo libertas, mais pessoas sendo transformadas em nome de Jesus. Ontem eu estava com um casal junto comigo e esse casal estava sendo aconselhado e esse casal, eles começaram a se emocionar. Porque eles disseram assim para mim, você apareceu no momento mais difícil da nossa vida. No momento mais difícil da nossa vida, nós encontramos as suas orações e recebemos uma palavra profética que mudou a nossa vida para sempre. E eu penso, puxa, vale a pena. Vale a pena, mesmo que eu seja apenas um ouvinte muitas vezes. Mesmo que eu seja apenas um ouvinte, vale a pena. Vai ter pessoas que não vão reconhecer o seu trabalho, vai ter pessoas que não vão reconhecer a sua semeadura, vai ter pessoas que não vão reconhecer se você é um homem de Deus ou se você não é um homem de Deus. E tudo bem, porque você precisa ser conhecido pelo céu. Eu ouvi certa feita uma pessoa dizendo assim, olha, não se preocupe, não tente se validar para as pessoas, não tente, fazer com que as pessoas vejam quem você é.
E eu disse, por quê? E essa pessoa disse assim, porque você já foi validado pelo céu. E é isso que importa. Você já foi validado pelo céu. Sabe, Deus na nossa vida é o que nós precisamos. É dele que vem a nossa recompensa. Tudo que você fizer, sabe, para o reino, a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino e a justiça. Ou seja, cabe a nós colocar o reino de Deus e sermos justos, sermos de caráter, colocar em primeiro lugar, e a Bíblia diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescentará. Deus acrescentará, Deus colocará no teu caminho, Deus trará para você tudo aquilo que você precisar. Deus é poderoso para recompensar seu esforço, para recompensar sua integridade, para recompensar o teu amor, para recompensar a tua semeadura. Nunca pense, jamais, nem por um instante, que Deus fica devendo alguma coisa para alguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. O que é feito para Deus é recompensado por Deus. Tudo, absolutamente tudo, tudo. Deus recompensa na justa medida. Na justa medida. Nós ajudamos pessoas que muitas vezes nem nos dão um muito obrigado. Ajudamos pessoas que muitas vezes, sabe, você ajuda, estende a mão, você faz o melhor por aquela pessoa, ela esquece tudo que você fez por ela. Ela esquece, dá um branco na memória dela, ela esquece de tudo que você fez por ela. Mas Deus não esquece. A memória de Deus está intacta. Então aquilo que o homem não fizer por mim, Deus fará. O que o homem não fizer por mim, Deus fará. Deus é justiça. Deus é recompensador. A Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Grave esse versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Se você está buscando a Deus, ele vai te recompensar. Se você está buscando a Deus, ele vai te recompensar. Tudo que você tem feito, ele vai te recompensar. Tudo que nós estamos semeando, ele vai nos recompensar. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, tem colheitas já preparadas. Tem colheitas já preparadas de plantações que você fez há 10 anos atrás. Tem coisa que você vai colher nesse tempo de coisas que você plantou lá atrás. No nome de Jesus, eu creio que a recompensa vem e ela vem de Deus. Por isso, eu aguardo a recompensa que vem de Deus. Se o homem reconhece ou não reconhece, se o homem ama ou não ama, se o homem ajuda ou não ajuda, isso pouco importa. O que importa é se Deus, se você tem semeaduras em Deus, se você tem semeaduras no reino, se você tem semeaduras, sabe, lá de trás, de coisas que você tem feito pelo reino. E eu digo mais, nossas colheitas estão prontas e vamos ver e vamos ter grandes colheitas para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que a sua colheita vem. A sua colheita vem em nome de Jesus. O Senhor recompensa. O Senhor é justo juiz. O Senhor traz em nome de Jesus. É como eu disse. Pessoas podem tentar te ferir. Pessoas podem tentar te machucar. Mas não se preocupe. Deus é recompensador de todo o teu esforço, de todo o teu amor, de toda a tua entrega. E Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho. Deus vai colocar as pessoas certas. As pessoas têm uma escolha. As pessoas têm uma escolha. Reconhecer o que você faz, reconhecer a obra de Deus na sua vida ou ignorar. Você lembra quando Pedro e os demais discípulos chegaram num lugar e não receberam eles? Não receberam eles lá. E daí eles disseram, Senhor, quer que a gente ore agora para que desça fogo do céu? Eles sabiam do poder que Jesus tinha. E Jesus disse, não. Vocês não sabem de que espírito vocês são.
Vocês não sabem que a gente não é da vingança? Vocês não sabem que nós não somos assim? Nós não somos assim. Foi isso que Jesus disse, nós não somos assim. Simplesmente, sabe, tire o pó das sandálias dos pés de vocês e sigam o caminho de vocês, porque a recompensa de vocês vai vir. Aleluia, aleluia, aleluia. As pessoas podem aceitar ou te rejeitar, mas Deus jamais irá te rejeitar e jamais vai te abandonar. E sabe o que eu sinto muitas vezes? Que Deus vai trazer para a minha vida, assim como vai trazer para a tua vida, Deus vai trazer as pessoas certas, Deus vai colocar a equipe certa, Deus vai colocar os recursos certos, Deus vai colocar gente que te ama, gente que quer andar contigo, gente que quer te honrar, gente que quer pegar, sabe, no arado junto com você, gente que quer ser ali como os valentes da vida do teu lado. Deus vai colocar gente que vai ser que nem os valentes da vida do teu lado e vai te erguer para a glória de Deus. Aí você pergunta, mas por que se erguer? Porque nós temos um nome para anunciar, que é o nome de Jesus. Quando Deus levanta uma pessoa, assim como Deus tem levantado o meu ministério, assim como Deus tem levantado a vida de muitos de vocês, Deus tem um objetivo. Sabe qual que é o objetivo? O reino dele. Não é para nosso próprio orgulho, para o nosso próprio ego, não. É para a glória dele, é para a glória do nome de Jesus, é para o reino de Deus crescer, é para que Deus seja glorificado através da obra que ele está fazendo na tua vida e na tua família. Eu deixo essa palavra ao teu coração em nome de Jesus e eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: a recompensa vai vir de Deus. Escreve aí: a recompensa vai vir de Deus. Ah, tudo que eu faço não me reconhecem. Tranquilo. Ah, me rejeitaram. Tranquilo. A recompensa vem do alto. A recompensa vem do alto. Quando você faz para Deus, escute, por isso que a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Se fizer para a glória de Deus, a recompensa vem. Ela vem, ela vai vir, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Olha só, gente. Amanhã, até amanhã ao meio-dia, quem se inscrever na Academia Kingdom Global, olha a oportunidade que eu gostaria muito que você aproveitasse. Eu quero que você experimente a academia. Fique um mês nem que seja na academia. Quem se inscrever até amanhã ao meio-dia na Academia Kingdom Global vai poder ter acesso a 21 e-books. Nós separamos 21 e-books, livros digitais para você ler no celular, no tablet, tá? E se você quiser se inscrever até amanhã ao meio-dia, por menos de R$10, você vai ficar um mês na academia e depois você pode cancelar. Antes de fechar os 30 dias, você pode cancelar. Mas eu gostaria que você experimentasse. Eu vou orar também para você ficar, porque vem módulo, por exemplo, de teologia, agora em janeiro. Vem um módulo de acelerador de discernimento dentro da academia, em janeiro também. Então tem muita coisa boa que está vindo dentro da academia. Certo? Semana que vem eu tenho mesa de conselhos dentro da academia. Eu gostaria que você experimentasse. Tenho certeza que vai ser muito bom para você. Mas claro, você decide, você ora a Deus aí. Você pode se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global através do nosso site www.vinicius17.com.br. Certo? Vá lá no meu site e veja como. E hoje também temos programa na Rede TV às 10 horas da manhã. Ore por nós, gente. Tá? Esse realmente é um desafio financeiro para nós. Mas estamos crendo que o Senhor é fiel e foi o Senhor que me fez renovar por mais 6 meses. Então eu estou na fé. Amém? Crendo que o Senhor é provedor. Em nome de Jesus. Deixa eu declarar o Salmo 91. E hoje temos Vigília do Espírito Santo. Acontecerá aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vou transmitir pelo meu canal a partir das 18 horas. Vai ser um tempo de busca, um tempo de aprendizado, um tempo que vamos buscar o mover do Espírito Santo. Vai ser tremendo, gente. Eu estou com uma expectativa muito grande. O endereço da onde será a Vigília do Espírito Santo é Rua Carlos Ur, número 935. Estamos em obras, eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, estamos fazendo o nosso melhor, sabe, para ajeitar algumas coisas, para preparar a estrutura para receber vocês, mas temos ainda algumas coisas para fazer, não vão estar prontas ainda. Certo? Para a virada de ano, acredito que algumas coisas vão já estar prontas, né? Mas estamos fazendo o nosso melhor.
E você é o nosso convidado. E amanhã temos Santa Ceia, às 9h30 da manhã e 20 horas. Eu estarei ministrando às 9h30 da manhã. Você é nosso convidado. Você que mora em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, tem amigos aqui, liga para eles. Convida eles para estarem aqui conosco hoje na Vigília do Espírito Santo e amanhã, pela manhã, nós teremos a Santa Ceia. Tem gente que está vindo de São Paulo para cá, para a Vigília. Tem irmão que está pegando voo para vir para cá. Eu pergunto, como é que está vindo para cá? Minha esposa disse, estão vindo. Eu disse, então vem então. Está vindo gente aí de vários lugares e vai ser uma grande bênção. Amém? Muito bem. Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, gostaria que você compartilhasse essa live com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, certo? Compartilha aí em nome de Jesus. Tem uma mulher aí chamada Nalva. Deus te visita agora, Nalva, certo? Eu vi o Senhor arrancando algo de dentro de ti, te libertando de algo, em nome de Jesus. Litiele, Deus te visita agora, Litiele. E o Senhor visita a tua casa. O Senhor está trazendo uma mudança na tua vida, inclusive nos teus planos, certo? O Senhor está trazendo mudança nos teus planos. E o Senhor me diz também que portas estão se abrindo e sonhos serão realizados no ano de 2026 na tua vida, em nome de Jesus Cristo. O Senhor também está quebrando barreiras na casa do Michael e na casa da Vitória. O Senhor visita vocês agora. Um toque de Deus na vida de vocês, uma resposta de oração, em nome de Jesus. E o Senhor também mostra um bebezinho no colo de um pai. O Senhor está visitando esse pai. O Senhor está falando com esse pai. E o Senhor está dizendo, é tempo de você voltar para a minha presença. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus eu quero profetizar que nunca será mais o mesmo. Esta vida, depois que ela começar a primeiro fazer para o Rei dos Reis e para o reino de Deus, o Senhor recompensará ela. Nunca mais será a mesma. Nunca mais ele será o mesmo. Como Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, todo aquele que está voltando o seu coração para Jesus, todo aquele que está voltando o seu coração para o reino, Senhor, nunca deixará de ser recompensado. A recompensa virá, e ela virá multiplicada, ela virá em grande medida para essa casa, para essa empresa, em o nome de Jesus Cristo. E eu quero profetizar, Pai, no nome de Jesus Cristo, recompensas virão para aqueles que estão buscando o Senhor em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentado recurso, vai ser acrescentado oportunidade, vai ser acrescentado honra, vai ser acrescentado sobre a vida dos filhos, vai ser acrescentado sobre a vida dos netos, vai ser acrescentado nessa empresa, vai ser acrescentado dentro deste lar. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que o acréscimo de Deus está vindo. Vai encher essa casa, vai encher esse lugar em nome de Jesus. Meu Deus, derrama da tua graça, derrama do teu favor. E eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente.
para que seja curada agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder, remova a enfermidade, a dor, o sofrimento e oramos pela cura total e completa. Senhor, tu és Deus que cura. Eu libero uma palavra sobre o câncer, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo dá saúde. Eu digo ser curada agora. Jesus, tu tens o poder, por isso liberamos a palavra de saúde, essa palavra de cura total e completa. Tira, Senhor, a angústia dessa pessoa e a ajude-a. Fortalece-a, Pai, e nós te pedimos, Pai, coloca as pessoas certas no nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Que o Senhor te toque agora para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E eu convido você, agora 9 da manhã, vou falar sobre o espírito de Jezabel. Tá? Muita gente me pergunta sobre o espírito de Jezabel. Eu tenho vídeos aqui com milhares de visualizações falando sobre isso. E muitas vezes você está lidando com o espírito de Jezabel dentro do teu trabalho ou dentro da tua família. Nós vamos falar sobre isso hoje às 9 da manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E a vigília começa às 18 horas. Vou transmitir aqui do meu canal. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus, a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrando na tua vida, entrando no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. Que todo tipo de briga, de discussão, de confusão, de conflitos dentro de casa cessem, no poderoso nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que as coisas voltem a estar no lugar certo, em o nome de Jesus. Coloca tudo no lugar certo, que todo tipo, Senhor, de desordem cesse dentro dessa casa, dentro dos negócios dessa pessoa, dentro da sua família, no nome de Jesus. Que todo tipo de divisão, que todo tipo, Senhor, de ataque, de confusão, cesse agora, em nome de Jesus. E que essa casa seja uma casa unida, cheia do amor de Deus e cheia da presença de Jesus Cristo. Meu Deus, visita este lar, visita esta família com favor, com graça. É o que nós pedimos a Ti. Também oramos, Pai, para que todo aquele que chegou doente nessa oração seja curado. Todo aquele que chegou com dor de ouvido, com infecções, com inflamações, que haja cura. Sim, Jesus, nós cremos que Tu cura. Nós cremos no Teu poder e declaramos saúde. Em nome de Jesus Cristo, receba a saúde, receba a força, receba um ânimo do Senhor nosso Deus agora. Senhor, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, contigo e poder compartilhar uma palavra profética para a tua vida e também de fazer uma oração profética. Eu orei hoje pela manhã para que Deus trouxesse oportunidades e orei também por livramentos. E agora à noite nós vamos repetir da mesma dose. No nome de Jesus, vamos orar por livramentos e vamos orar pedindo a Deus o favor dele, as oportunidades certas para a nossa vida, no nome de Jesus. Eu quero começar dando um testemunho que eu recebi da Sueli, e a Sueli escreveu: a paz, eu sigo você há 2 anos e meio, desde que fui alcançada por um compartilhamento. Olha a importância de você compartilhar. E desde então tenho alcançado grandes vitórias. A minha filha foi curada de um câncer de mama, grau 7, em 2024, para a glória de Deus. E nessa campanha dos livramentos, no dia 16, terça-feira, passei por um livramento. Ao tentar retirar algo congelado de um pirex, a faca escapou e quase me cortei. Aconteceu algo sobrenatural.
Ficou apenas um risco e logo desapareceu. Logo lembrei que foi um livramento de Deus. Obrigado, Jesus. Agradeço também pelas suas orações e por nos orientar pela palavra do Senhor. Deus é fiel, Sueli. Olha só, câncer de mama grau 7. Deus é Deus de milagres. Jesus Cristo cura. Não há impossíveis. Não podemos colocar limites no agir de Deus. Nós precisamos, na verdade, de temor de Deus no nosso coração. Temor de Deus. Temor de Deus porque Deus tem sido tão bom e às vezes não agradecemos a Deus por tantas bênçãos, por tantas coisas boas que Ele tem feito na nossa vida. E hoje Deus me deu uma palavra. Eu quero falar de 3 leis espirituais que podem transformar sua vida financeira e emocional. 3 leis espirituais que podem mudar sua vida financeira e emocional. Então, pega essa palavra, porque ela é muito poderosa. Essa palavra aqui vai fazer você entender muita coisa de como os recursos fluem, de como as bênçãos fluem na nossa vida. Em João capítulo 6, do verso 2 em diante, tem uma passagem maravilhosa, quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Calcula-se que ali havia entre 12 a 14 mil pessoas. Era muita gente. Mas preste atenção, olha o que está escrito aqui. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Esse milagre da multiplicação, ele é incrível, porque a primeira coisa que eu vejo aqui é que não tinha pão suficiente para todo mundo. Eram milhares de pessoas e Jesus, tendo compaixão daquelas pessoas, Jesus então manda com que todos se sentem e ele pergunta para Filipe: o que nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? Mas Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele estava experimentando Filipe. O que nós fazemos quando estamos vazios? O que fazemos quando não existe a oportunidade, quando não existe o trabalho? O que nós fazemos quando não existe a cura? O que nós fazemos quando não existe a esperança? O que nós fazemos quando o amor acaba? Então, a primeira lei que você tem que entender se chama a lei do vazio. Escreva isso aqui nos comentários, a lei do vazio. Não tenha medo do nada. Quando não há dinheiro, quando não há trabalho, quando há vazio, é uma oportunidade para Deus fazer algo grande. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra estava desordenada e vazia. E então Deus criou a partir do nada. Deus pode criar a partir do nada. Mesmo que hoje você esteja, numa situação difícil, mesmo que você esteja pensando: eu não tenho nada para dar para os meus filhos, eu não tenho nada de dinheiro para as contas de segunda-feira, eu não tenho nenhuma expectativa de que as coisas melhorem, não tenho um cliente para essa casa, eu preciso vender, eu não tenho cliente para isso. Acredite, Deus pode, do nada, fazer uma coisa. E a primeira coisa que Jesus fez para alimentar essa multidão, Jesus ele mandou com que todos sentassem.
Sabe por quê? Porque nós, quando estamos esperando que Deus faça algo na nossa vida, nós temos que esperar por Ele. Nós temos que esperar por Ele. Às vezes é difícil, sabe? Em meio a tantas incertezas, a tantas coisas que vêm contra nós no dia a dia, é difícil a gente aprender a esperar e ver o que Deus vai fazer. Mas Ele sempre faz alguma coisa. Jesus, Ele pode prover um cliente para você. Ele pode prover uma oportunidade de trabalho. Ele pode lhe colocar nas melhores mesas aqui dessa terra. Ele pode trazer o melhor negócio para você. Então, aprenda a acreditar que do nada Deus pode fazer uma coisa. Do nada Deus pode trazer a oportunidade, Deus pode fazer um milagre, Deus pode trazer a saída para essa situação difícil. Ele pode colocar um bom médico no seu caminho. Deus é Deus para nos surpreender. Se do nada Ele criou céus e terra, você acha difícil Deus, Ele realizar um sonho, Ele fazer algo impossível? Deus é Deus e nós não podemos medir o tamanho do poder de Deus. A segunda lei que nós vemos aqui acontecendo é a lei que tudo deve movimentar como um rio, a lei que eu chamo de lei do perpétuo. Por que lei do perpétuo? Porque quando os pães começaram a ser multiplicados, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e agradeceu ao Pai. E os pães e os peixes começaram a ser multiplicados na primeira fileira, na segunda, na terceira, e daqui a pouco todos já haviam comido, e a Bíblia diz que ainda recolheram 12 cestos. Você tem que entender que quando um milagre começa, ele é como um rio. Só Deus para interromper ele. Homem nenhum pode interromper, nem a incredulidade das pessoas, nem a confusão, nem a perseguição, nem a crítica das pessoas, nada pode impedir. Quando Deus começa a fazer um milagre na tua vida, quando Jesus começa a operar algo grande na sua vida, nada mais para, nada mais impede. Essa lei que tudo deve movimentar como um rio, as coisas têm que fluírem. Você não pode ficar estagnado, por isso continue em movimento, dando, recebendo, abençoando, sendo abençoado. Se Deus está abrindo a porta, entra por ela. Se Deus está dando trabalho, trabalhe. Ah não, mas eu preciso ver se vai dar certo. Vai dar certo. Se Ele abriu, vai dar certo. Se Ele colocou você diante dessa importante oportunidade, Ele vai lhe capacitar, Ele vai colocar as pessoas certas no seu time para que você possa vencer, porque essa lei funciona. A lei do perpétuo. Depois, quando Deus começa algo, Ele termina. Ele termina. Quando Deus começou esse milagre, talvez para alguns discípulos apenas uma família poderia comer, mas Jesus alimentou ali muitas famílias. Foram mais de 12.000 pessoas alimentadas naquele dia. E enquanto todos não se saciaram, um milagre não parou. O que Deus começou a fazer na tua vida, Ele vai continuar. Então, pare de pensar, sabe, que vai faltar. Pare de pensar que Deus não vai fazer alguma coisa, porque Deus está se movimentando na tua vida. Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está trabalhando no sistema aqui desse mundo. Deus está trabalhando em pessoas que você nem conhece para serem bênção na tua vida. Deus está movimentando coisas. Deus está movimentando gente. Deus está movimentando, sabe, ferramentas para te abençoar. Você não tem ideia do que Deus está fazendo neste exato momento. E a terceira coisa que eu vejo aqui se chama a lei do retorno exponencial. Do pouco, Deus faz muito. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão e ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos. Deus multiplica o pouco em muito. Deus pega o que é pequeno e transforma numa abundância. Lembre-se, o nível mais baixo de abundância é o dinheiro. Os níveis mais altos estão na sua mente e no seu espírito. Então compreenda, Deus está fazendo muito mais do que você imagina.
Deus está, sabe, realmente fazendo algo grande. Ele vai pegar, sabe, esse pouco que você tem e Ele vai transformar em algo gigante. Então, não fique olhando apenas para aquilo que você tem agora, se você tem alguma coisa. Nós falamos na primeira lei, é a lei do vazio, né? Quando não existe nada. Mas se tem alguma coisa, se você tem um talento, se você tem uma pequena empresa, se você tem um emprego, se você tem uma chance em algo, saiba que Deus vai pegar isso e vai multiplicar em algo grande. Ele pode pegar aquilo que hoje, sabe, as pessoas desmerecem que você tem. Talvez as pessoas olhem para aquilo que você tem e elas olhem e digam assim, não vai ser melhor do que nós. Eles não sabem que você tem fé no Senhor. Eles não sabem que você acredita no sobrenatural de Deus. Por isso eu vim aqui para lhe dizer, em nome de Jesus Cristo, Deus vai pegar o pouco que está nas tuas mãos e vai transformar em algo muito grande, em nome de Jesus. Talvez, sabe, o que era para alimentar apenas a tua família, vai alimentar mais de 12 mil famílias. Deus é Deus. Deus é Deus para abençoar, Deus é Deus para tornar algo grande, Deus é Deus para elevar, Deus é Deus para movimentar as coisas e nós temos que ter fé e confiança que para Deus não há impossíveis. Amém? Você crê nessa palavra? Declare aí junto comigo, Deus pode fazer muito além, em nome de Jesus Cristo. Ele vai pegar do pouco e vai transformar em abundância. Eu profetizo a abundância de Deus entrando na tua vida. A abundância de Deus entrando na tua vida. Desejo o melhor de Deus para você. Agora, mais uma vez, vou repetir essa frase. Lembre-se que a sua maior riqueza não é o que você tem de material, mas a sua mente é uma riqueza e o seu espírito fortalecido em Deus também é uma riqueza. Então, o homem rico não é o homem que tem dinheiro. O homem rico é o homem que tem abundância na mente, ou seja, sabe como fazer as coisas, e abundância no espírito. Está próximo de Deus. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a abundância que está na tua mente, a abundância que está no teu espírito. Essa é a verdadeira riqueza. Mas o dinheiro não é riqueza? O dinheiro é uma ferramenta. Mas a verdadeira riqueza é o que está na tua mente e é o que está no teu espírito. Isso é a verdadeira riqueza. Lembre-se disso. Essa é a palavra para a sua vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar com 9 pessoas ou mais, faça isso agora. Compartilhe. Olha o testemunho que eu dei no início aqui dessa oração. A mulher recebeu o compartilhamento de uma oração. A filha dela estava com câncer de mama grau 7 e Jesus interviu. Deus pode fazer também isso na sua vida, sabe? Por isso, compartilhe com alguém, abençoe a vida de alguém, mande para alguém agora essa live. Mande para um amigo seu, mande para um familiar, mande para um grupo que você está, compartilhe nas suas redes sociais, certo? E domingo agora, nesse domingo às 6 horas da manhã, eu vou lançar uma das campanhas mais ousadas que eu já fiz aqui. Foi algo que Deus me dirigiu. Minha esposa estava na Rede Pérola na segunda e eu fiquei em casa. E o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou muito comigo. Me deu uma estratégia, me deu uma graça para algo. E no domingo às 6 da manhã eu vou compartilhar com você, porque vai ser o encerramento desse propósito. E na segunda nós vamos começar um novo, e é sobre isso que eu quero falar, ok? Então, se organize para estar com a gente aí, em nome de Jesus. Também, rapidamente, falando do meu devocional, Café com Jesus, um lindo devocional, olha só, uma palavra para cada dia do ano, e também cada um desses devocionais tem uma oração, cada um deles. Também vem uma carta profética aqui para você, e quem adquirir 2, certo? Até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse aqui, o meu caderno dos sonhos. O que é o meu caderno dos sonhos? Com pérolas Dreams. Aqui você vai escrever todas as experiências que você tem tido com Deus. Todas as experiências, tudo que Deus tem falado com você, você vai colocar aqui. Você vai criar um registro disso. Vai ser uma bênção aí na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E domingo,
às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, ok? Muito bem, diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Permita-me orar por você. Eu quero te abençoar. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, aquilo que você está pedindo a Deus como livramento. Deus é Deus de milagres. Amém? E se você não compartilhou, depois não esquece de compartilhar. Amém? Alguém próximo de você precisa dessa oração. E você vai ser um canal de Deus para abençoar essa pessoa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrem na vida dessa casa. No nome de Jesus Cristo. Oramos para que os atrapalhos cessem, as confusões cessem, as brigas parem e todo tipo de desentendimento também pare. No nome de Jesus Cristo, que toda mentira caia por terra, que toda maldade e obra de maldição seja quebrada no poderoso nome de Jesus. Senhor, eu me levanto contra todo tipo de ataque espiritual que essa pessoa ou essa família está enfrentando. E eu dou uma ordem mal, pega tudo que você tem mandado contra essa pessoa e saia no nome de Jesus. Que amarras caiam por terra, que toda ceguez de entendimento, que todo tipo de encantamento seja quebrado em nome de Jesus. Oro pela restauração de famílias, pela restauração de casamentos, pela restauração financeira, pela restauração espiritual. Oro, Senhor, para que essa pessoa, ela e toda a sua casa, tenham uma experiência sobrenatural com Cristo. Que a luz de Cristo ilumine essa casa, que a luz de Jesus ilumine este lugar. Nós invocamos o nome de Jesus aqui. Invocamos o nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus. Você que está ouvindo essa oração, chame por Jesus agora. Chame, invoque o nome dele. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos saúde a todo aquele que está doente. Declaramos saúde, declaramos a restauração completa, do alto da cabeça até a planta dos pés, a restauração de movimentos, que toda infecção, todo problema no sangue, todo problema nos órgãos, rendam-se a Jesus Cristo. Eu oro por uma restauração total nos órgãos, uma restauração total no sangue, uma restauração na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, opera milagres. Abre portas e traga oportunidades a nós. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta casa e que neste lugar resida a paz, a bênção e a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, se Deus, nosso Senhor, quiser, estarei aqui junto com vocês ao vivo, em nome de Jesus. Um forte abraço, paz e que o Senhor guarde a ti e a todos da tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste.
e profetizamos em nome de Jesus Cristo. Direções especiais, Deus falando contigo, te dando sonhos, revelações, o Espírito Santo testificando dentro de você e o Senhor te guiando a cada passo. Oro para que o Senhor nos dê sabedoria sobrenatural. Senhor, nós temos falta de sabedoria, dá-nos, em nome de Jesus Cristo. E também oro para que a prosperidade entre nessa casa, a fartura, as estratégias divinas, que o Senhor possa abençoar os negócios dessa pessoa, abrindo caminhos, abrindo portas e trazendo a ela as melhores oportunidades aqui dessa terra. Eu oro também pela salvação de todos dessa casa, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, conheçam Jesus Cristo, entreguem a vida a Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e com a tua graça. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, chamamos a presença de Deus para esse ambiente. Espírito Santo, vem sobre nós. Precisamos de Ti. E nunca, jamais queremos ignorar a Tua presença ou a Tua voz. Fala conosco. Enche esse lugar da Tua glória. Enche esse lugar da Tua presença. Nos rendemos a Ti, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que alegria estar aqui junto com você. Deus tem uma palavra profética para o teu coração. Eu creio que hoje, no terceiro dia desse propósito, estamos para ver coisas tremendas de Deus acontecendo em nossas vidas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Não faltará direção para a tua vida. O nosso Deus tem tudo o que precisamos. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer, preocupadas com a economia, preocupadas com situações aqui, acolá. Mas Deus tem todas as respostas. Deus tem todas as respostas. Ele tem um meio de fazer você vencer em meio a qualquer tipo de dificuldade. Existe uma resposta em Deus para você. Existe uma direção. O Senhor é um suprimento contínuo para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, para aqueles que vão até Ele. E mesmo que você esteja enfrentando um problema impossível aos olhos humanos, uma enfermidade, um desafio na sua saúde, no seu corpo, Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas, inclusive tocar em você. Ele pode curar você. Por isso, em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar preocupado, em vez de você deixar seus pensamentos tumultuarem e trazerem, perturbação para a sua cabeça, comece a confiar em Deus e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele nunca deixará você. Deus tem um plano e você precisa conhecer o plano dele para a sua vida. Eu quero compartilhar uma verdade de Deus hoje. Provérbios capítulo 3, verso 13 e 14 diz: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Está pronto para receber essa palavra profética? Então deixa a tua curtida já aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E não esquece de ativar o sininho, porque o sininho faz com que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Quer não perder mais live? Então ativa aí as notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube mande uma mensagem para você e você não perca. Deus quer falar com você sobre sabedoria. Nós estamos essa semana mergulhando na sabedoria divina e crendo que Deus está sim trazendo respostas para nós. E a primeira coisa que você tem que compreender é que você não é responsável por tudo. As pessoas gostam muito de terceirizar. Não, você é o culpado, você me trouxe para trabalhar aqui, você tal coisa. Tão importante quanto reconhecer pelo que somos responsáveis é saber também o que não somos responsáveis. Eu sou pai de 2 crianças e sou marido de uma mulher. Minha responsabilidade é com eles. Eu tenho uma responsabilidade espiritual sempre que Deus me abre a porta da palavra. Agora, há muitas pessoas que querem que você esteja, full time para elas. E você deve ter pessoas assim,
que acham que você é o responsável por tudo na vida delas, quando na verdade você tem uma responsabilidade com algumas pessoas, mas não com todas. A Bíblia diz que o único que tem, sabe, e que se entregou verdadeiramente pelo mundo foi Jesus. João 3,16. Deus não manda eu e você se entregar para o mundo. Deus manda eu e você se entregar para Ele. É para Ele. Então, eu não sou responsável por tudo, mas sou responsável por alguma coisa. Já que, ao saber que não somos responsáveis por tudo, não seremos presas daqueles que procuram descarregar a sua culpa sobre nós. Eu enfrentei uma situação assim quando eu pastorei a primeira igreja. Uma mulher tinha sérios problemas mentais e a família quis transferir para mim o problema. Ou seja, ela ia na igreja, ela era uma pessoa que frequentava a igreja e chegou um ponto que ela incomodava em casa e, enfim, tinha problemas seríssimos. Aí um dia a filha dela foi até a igreja e disse: resolva esse problema porque esse problema é seu. E na época, sabe, eu orei muito por aquela mulher, demos as direções para ela, ela ficou bem, mas eu nunca vou me esquecer que o que aquela pessoa falou para mim, sabe, perdoei de coração, mas a bem da verdade é que a família estava querendo empurrar para a igreja um problema que era deles. A igreja ora pelas pessoas, a igreja alinha uma pessoa pela palavra, ajuda uma pessoa, dá uma direção para ela. Uma igreja pode, de alguma forma, ajudar, auxiliar, pagando um profissional para auxiliar a pessoa na questão emocional. Mas tem certos problemas que não é com a igreja, é a família que tem que se responsabilizar. Sabe, e eu vejo que há muitas pessoas assim, elas tentam responsabilizar os outros a vida inteira pelo seu insucesso, pelo seu fracasso e por todas as outras coisas. Tem gente que está sempre culpando pai e mãe. A culpa é do pai e da mãe, que não me deram um bom estudo. A culpa é da família que eu vim de uma família muito simples. Não, a culpa é sua. Nenhum de nós pode escolher aonde nasce, mas todos nós podemos escolher como encerrar a nossa vida aqui nessa terra. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade para você. Tem muito homem, tem muita mulher cuidando de neto, cuidando de bisneto. Por quê? Porque o filho transferiu a responsabilidade para o pai e para a mãe. Ou seja, vive a vida dele, vive a vida dela e transferiu a responsabilidade. Então nós temos que ter um cuidado muito grande para não assumir responsabilidades que não são nossas. Tem responsabilidades que não são nossas. Certa feita, uma pessoa pediu emprestado um recurso para minha esposa e, sabe, eu fiquei sabendo, a gente está sempre ajudando uma pessoa, ajudando outra, mas essa pessoa, ela toda vez que ela, sabe, comprava demais, ela vinha e sempre procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Então ela andava sempre bem arrumada, andava sempre, sabe, aparentemente assim, bem financeiramente, só que nós sabíamos que sempre que ela se apertava, ela procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Até que eu cheguei para minha esposa e eu disse assim: isso não é certo. Essa pessoa, ela está querendo tornar os outros ao redor dela responsáveis pela vida dela. Cada um de nós tem a vida que procura, tem a vida que trabalha, tem a vida que honra, tem a vida que deseja. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade deles para você. A pessoa foi lá, se endividou, comprou demais e depois diz: você é o culpado, agora você paga a minha conta? Não, não pode ser assim. Isso não é a sabedoria de Deus. Então, hoje Deus está falando muito forte com alguém nessa live. E Deus está dizendo assim: cuidado,
Cuidado com pessoas que querem transferir a responsabilidade para você. Eu sei as minhas responsabilidades, agora eu tenho que saber também o que não é minha responsabilidade. Entende como isso é sério? Você tem que entender isso. E eu sei que nós somos coração. Nós já nos arrependemos, eu e a minha esposa, várias vezes, sabe, de ajudar pessoas que não deveríamos ter ajudado. Porque tudo que você viu de volta foi ingratidão, foi traição, foi olhares ruins, sabe? Tanto que quando eu entro nas campanhas da justiça de Deus, eu sempre lembro de alguns casos. E eu apresento a Deus, eu digo, Deus, eu preciso da tua justiça nessa situação. Agora, uma segunda coisa que você tem que compreender, pare de adiar. Pare de adiar e comece. A vida é curta. Você não pode se dar ao luxo de adiar o que Deus colocou no seu coração. Você não tem tempo para viver com as coisas que o seguram. Então pare de adiar. Tem gente que procrastina e deixa sempre para o amanhã. E amanhã eu faço isso, e amanhã eu resolvo aquilo, e amanhã eu vou procurar um emprego, e amanhã eu vou começar esse negócio, e o tempo vai passando. Só que vai chegar um momento que você vai deixar passar tanto tempo que daqui a pouco você vai transformar, sabe, a sua realidade em um lugar de uma zona de conforto. Em uma zona, sabe, aonde você vai enterrar os seus sonhos ali. Porque o tempo que você deveria fazer o que deveria ser feito, você não fez. Eu tenho um amigo meu que ele tem quase 40 anos e agora ele teve um filho. E ele está acordando quase todas as madrugadas. E ele disse, olha, não é fácil ter filho com quase 40 anos. E eu sempre digo para ele, eu tenho para mim que filho a gente tem que ter quando é novo. Porque se não tem filho quando é novo, depois vai ter que ter muita saúde, vai ter que ir para uma academia aí para se fortalecer, para correr atrás do filho, para acordar de madrugada, porque não é fácil. Então a gente tem que entender, sabe, que algumas coisas a gente não pode adiar para começar. A gente tem que fazer no tempo certo as coisas. Quando Deus te falar para começar uma coisa, comece. Você não vai ter a mesma energia amanhã do que você tem hoje. Então, hoje é o tempo de você começar algo. Hoje é o tempo de você, sabe, talvez até você fique assim um pouco extasiado com o que eu vou falar, mas eu até preguei sobre isso no domingo. A gente tem que desmamar de algumas dependências que nós temos e começar a ter maturidade e confiar em Deus. Então segure essa palavra com uma palavra profética para a sua vida. Pare de adiar e comece. Essa é a palavra para a sua vida. A terceira coisa é quando você tem uma direção de Deus. Quando você tem uma direção de Deus, sabe? Não importa se são maiores os teus adversários, os teus problemas, ou se são mais poderosos, Deus sabe como mudar as coisas e levá-lo onde você deve estar. Quando você tem uma direção de Deus, não importa o tamanho do seu problema. Você tem uma palavra, você tem uma direção e é tudo que você precisa para vencer em qualquer esfera aqui dessa terra. Por isso, segure essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Direções de Deus na nossa vida, elas podem não apenas nos levar para um lugar, mas elas são ferramentas espirituais para vencermos qualquer adversário e qualquer problema. Então segure essa palavra, quando você tem uma direção, não importa o tamanho dos teus opositores. O problema de Israel quando entrou na terra prometida foi esse. Deus deu para eles toda aquela terra. E eles deveriam ter aproveitado que tinham a direção de Deus para entrar na terra, mas não. Eles, acabaram se acovardando diante dos adversários, da oposição que tinha lá. E isso retardou muito as promessas de Deus nas suas vidas. Então, se eu tenho uma direção de Deus, não tem para adversário. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem
para concorrente. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para nariz torto olhando para mim. Se eu tenho uma direção de Deus, eu vou ir, eu vou entrar e vai dar certo e Deus está comigo e eu vou prosperar e vou enriquecer e vou entrar por portas de promoção e Deus vai me abençoar, eu estou protegido, eu e a minha casa estamos guardados pelo Senhor, nenhum mal prevalecerá contra nós e a saúde habitará na minha vida ricamente, poderosamente, porque eu tenho uma direção de Deus. A direção de Deus também me sustenta. Então segura essa palavra, amém? Essa é uma palavra de direção para a tua vida, é uma palavra que você tem que ter sobre você. Agora, essas palavras são sabedoria divina. E é por isso que nós precisamos de sabedoria para caminhar aqui nessa terra. Com a sabedoria, nós avançamos e rompemos. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que está aqui junto conosco nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, amém? Esse aqui é o meu livro Café com Jesus e logo, logo está vindo o Café com Jesus 2. Então, não perca a oportunidade de adquirir esse livro, porque logo, logo vai vir o Café com Jesus 2. Esse devocional, as pessoas não estão lendo ele um por dia apenas, estão lendo vários por dia, porque estão sendo edificados, estão sendo abençoados. Agora, uma coisa que eu sempre digo, o devocional não pode substituir a sua leitura da palavra de Deus. Qual que é a minha rotina diária? Primeiro leio a Bíblia e depois leio outro livro. Primeiro a Bíblia, primeiro a palavra de Deus, certo? Então primeiro leia a Bíblia e depois pega o seu devocional para estudar. Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Também nesse domingo temos Santa Ceia. Eu estarei ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, e você é nosso convidado. Teremos Santa Ceia do Senhor, uma palavra profética que vai ser liberada sobre a sua vida. Tenho certeza que vai ser uma bênção e que vai trazer um grande avanço. Por isso, lhe convido a acessar esse ambiente profético. Você é nosso convidado. E também, se você não é aluno da Academia aqui no Global, vem ser nosso aluno, participar dessa escola online, onde você vai ser enriquecido. Nós cremos que cada um dos nossos alunos estão crescendo na graça e no conhecimento. Andar junto todo mês está trazendo crescimento aos nossos alunos, eles estão sendo abençoados. E se você quer crescer também espiritualmente, vem ser nosso aluno. Até porque segunda-feira agora eu vou anunciar algo extraordinário para todos os nossos alunos da Academia aqui no Global. Então, quer ser nosso aluno? O link está aqui na descrição ou direto no meu site. Amém? Salmos 91. Eu quero declarar esses salmos aqui, tanto de defesa quanto de ataque. E também peço que você ore pela nossa nobre missão de levar a palavra de Deus através da televisão. Temos programa na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, aliás, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Ore por nós, interceda por esse projeto, porque sabemos que Deus no controle, não temos que temer coisa alguma. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
Eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com 7 pessoas que você ama. Eu sinto que Deus falou muito através dessa palavra. Tem muita gente aí que está fazendo coisas que Deus não ordenou para você fazer. E eu sei que essa palavra, ela já está sendo uma luz divina para que muitos parem de aceitar a responsabilidade que não lhes pertence. Amém? Eu senti, quando Deus está falando através de mim, eu sinto dentro do meu espírito. E eu sei que Deus falou aqui. Deus falou. Amém? Deus falou. Eu quero agora, nesse momento, orar por você. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Permita-me orar por você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, que o Senhor trouxe ela aqui. Existe um propósito dela estar aqui. E não é só para ela receber direção, mas é também para ela adquirir sabedoria na vida dela. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria. Estamos fazendo essa oração. Dá-nos sabedoria, temos falta de sabedoria. Oramos também, Senhor, para que o Senhor tire do nosso caminho toda pessoa má intencionada, toda pessoa, Pai, que dentro do coração dela, ela deseja o mal, dentro do coração dela quer nos prejudicar. Afasta, Senhor, a nossa vida, a nossa família da obra do caçador. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, que a presença de Deus entre na nossa casa e afaste, Senhor, tudo aquilo que traz tensão, tudo aquilo que traz preocupação, tudo aquilo que traz nervosismo, tudo aquilo que traz opressão. E nós oramos em nome de Jesus para que o nosso lar seja um pedacinho do céu, seja um lugar abençoado, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Jesus, cheio do aroma de Deus. Jesus, da mesma maneira que o Senhor transformou água em vinho, o Senhor pode trazer aroma para a vida dessa pessoa. O Senhor pode trazer brilho, o Senhor pode trazer alegria, o Senhor pode trazer prazer. Tira o cansaço, Pai. Tira, Senhor, todo o estresse, tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação e traga vida, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo e eu peço, toque, Jesus, com o teu poder e traga vida a este lugar. E que todo o mal que tem lutado contra essa pessoa saia em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, nos dá espírito de resistência, de coragem, de ousadia, de força para que possamos continuar avançando. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo agora. Oro também para que toda pessoa que está doente, toda pessoa que está enferma, toda pessoa que está diante de uma impossibilidade, que ela receba o milagre de Deus agora. Toque-os, Jesus, com teu poder e que haja saúde divina. Oramos para o Deus que reverte situações, para o Deus que opera no impossível, para o Deus que pode mudar o rumo, o caminho, a vida de uma pessoa. Liberta ela agora, Senhor, e traga vida em nome de Jesus Cristo. E eu oro para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Jesus, nós cremos que Tu és o Senhor da nossa vida, que Tu morreu na cruz, que Tu ressuscitou e que Tu estás vivo. Jesus está vivo e nós cremos nisso. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra profética. Você vai caminhar em sabedoria aqui nessa terra e você vai caminhar debaixo dessa luz divina. As portas que não são do Senhor vão se fechar, mas as que são do Senhor vão se escancarar para você no nome de Jesus. Você crê? Então compartilhe agora com quem você ama e que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos proteção, direção, livramento do Senhor e também oramos para que o Senhor nosso Deus nos abra grandes portas, coloque oportunidades no nosso caminho e as pessoas certas. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos guie pela Tua santa palavra e que a Tua voz nos direcione.
Revela a nós, Pai, a tua perfeita vontade. Abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais. Também oramos, Pai, para que todo conflito cesse. Todo tipo de ataque espiritual a nós, a nossa casa, seja quebrado no nome de Jesus. Quebramos maldições declaradas, palavras malditas, palavras de retrocesso e declaramos: o Senhor está conosco. Sua presença está conosco. Não temeremos mal algum, porque sabemos que Tu és a nossa justiça. Clamamos a Jesus Cristo neste momento e oramos levantando essa bandeira. Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa casa e não estaremos prostrados, não ficaremos para trás, porque o Senhor é a nossa rocha, a rocha do nosso sustento. E como está escrito na Tua palavra, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, nós cremos nas Tuas promessas e queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Tira a angústia dos corações, Pai. Tira a tristeza da alma, tira a depressão, leva embora a ansiedade, leva embora a insônia e traga sobre a vida dessa pessoa a paz, a saúde, a vida abundante, a fartura divina, as bênçãos do céu, em o nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, libera do Teu poder sobre a vida de cada pessoa e todo aquele que está carregando um jugo espiritual, um peso, todo lar que estiver debaixo de opressão, que a unção de Deus agora desfaça todo ambiente de maldade, desfaça todo jugo espiritual no nome de Jesus Cristo. Graças Te damos, Senhor Jesus. Deus te abençoe, que alegria estar com você aqui essa noite. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito de oração, de jejum, crendo no sobrenatural do Senhor e naquilo que Ele está fazendo. E hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, uma palavra que falou muito ao meu coração, sobre ter o discernimento de quem está na nossa vida e de quem pode estar travando a nossa vida. Há pessoas que são canais de bênção e outras são canais de maldição. É por isso que nós temos que entender que Deus está falando conosco. E hoje eu quero também dar um testemunho da Rosane, e ela escreveu assim: graça e paz, eu venho testemunhar a cura de um problema crônico no ouvido, otomastoideopatia, nome difícil, com 100% de chance de cirurgia. No primeiro dia do diagnóstico, comecei a pedir a Deus que não fosse necessário fazer essa cirurgia. E em uma de suas orações, o Senhor falou sobre cura de ouvido. Eu tomei posse e nessa semana retornei à consulta e a médica disse que não será preciso, para a honra e glória de Jesus Cristo. Deus é fiel, Jesus Cristo cura e nós temos a convicção de que para Deus não há impossíveis. E hoje, nessa palavra que eu quero compartilhar com você em Jonas capítulo 1, eu tenho uma pergunta para você: quem está contigo na tua casa? Quem está contigo na sua vida, na empresa? Porque muita gente relata para mim que depois que uma certa pessoa entrou na sua vida, as coisas começaram a dar para trás. Isso já aconteceu com você? Depois que uma certa pessoa entrou, os negócios nunca mais foram os mesmos. Depois que uma certa pessoa entrou na sua vida, a vida, em vez de ir para frente, estagnou. E se eu disser para você que nós temos a responsabilidade, não apenas, de discernir quem entra na nossa vida, mas também de discernir quem permanece na nossa vida. E isso é muito importante. E Deus tem falado muito comigo isso. Porque o nosso discernimento espiritual em relação a tudo que está ao nosso redor vai transformar a nossa realidade. E isso, talvez para algumas pessoas o atraso não conte muito, mas eu ouvi uma certa pessoa dizer: gaste meu dinheiro, mas não gaste meu tempo, porque o dinheiro se recupera, o tempo não. Então o tempo que você está travado por causa de alguém,
O tempo que a tua vida está dando para trás por causa de alguém, a minha pergunta é, isso está compensando para você? Vamos ler essa passagem aqui, de Jonas capítulo 1, do verso 1 em diante, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Entenda o seguinte, Jonas está fugindo. Deus deu para ele uma missão e ele recusou a missão. E a Bíblia diz então que ele entrou num navio para fugir da presença do Senhor. Quem é que consegue fugir da presença do Senhor? Esse profeta estava muito equivocado. Esse profeta não conhecia a Deus tão intimamente como, sabe, ele deveria. Quem ouve a voz de Deus tem que se familiarizar com a vontade de Deus. E a Bíblia diz então que ele entrou em uma embarcação indo para um outro lado. E olha o que está escrito aqui. Mas o Senhor lançou sobre o mar. Não foi o diabo, foi o Senhor que lançou sobre o mar um forte vento. E fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha que situação. No mar, que não tem para onde você correr. E então os ventos eram tão fortes que o navio começou, olha só, o navio começou a se desgovernar. A ponto, a Bíblia diz, de se despedaçar. Aí você imagina a violência desse vento e a força desse vento. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Olha só, a situação estava ficando cada vez mais crítica. Cada vez estava ficando pior. Deus estava apertando. Por quê? Porque havia alguém que estava nessa embarcação e que não deveria estar. E de quem que era a responsabilidade? De quem que era a responsabilidade aqui? A responsabilidade era do mestre do navio, era do capitão. O capitão que permitiu que Jonas entrasse. A responsabilidade era dele. Ele deveria saber quem estava entrando no seu barco, na sua embarcação. E todos naquela embarcação, inclusive seus bens, seus suprimentos, estavam sendo comprometidos. Tudo porque um homem que estava em desobediência com Deus, estava dentro da embarcação. Tem gente que ela não está sozinha, ela está carregando tempestades com ela. Há homens, há mulheres que carregam tempestades com eles. Tem gente que você coloca para dentro da tua casa e o que está acompanhando aquela pessoa é uma legião de demônios. Demônios de separação, demônios que trazem problemas na saúde, demônios que trazem travas financeiras, que trazem, prejuízos financeiros, destruição, deterioração. Tudo porque pessoas entraram. Eu tenho, e não é de hoje, viajado em várias partes do Brasil, em várias partes
do mundo. E tem lugares que eu já estive e que hoje eu volto nesses lugares e quando eu volto, eu vejo, sabe como as coisas mudam, hotéis que mudam, cidades que mudam e isso está muito, sabe, conectado geralmente com quem está administrando. Às vezes a pessoa que foi colocada na administração é uma pessoa que não tem o cuidado pelo patrimônio que deveria ter. E daí você vê, sabe, aquilo deteriorando nas mãos dela, porque ela dá atenção a outras coisas e deixa de dar atenção ao que deve dar atenção. Às vezes, até porque os recursos não chegam na mão dela, mas ela não sabe gerir os recursos da maneira certa e aquilo que vem para a mão dela se acaba. Quantas pessoas, sabe, que parece que são um saco sem fundo? Tudo que cai na mão dela se perde. Tudo que cai na mão dela, tudo que entrega novo, daqui a pouco é sucata nas mãos dela. Por quê? Porque tem algo que age ali na vida daquela pessoa que traz uma deterioração, que traz uma destruição. A Bíblia nos fala aqui que o fato de Jonas estar nessa embarcação trouxe problema para todo mundo. Uma pessoa errada que você coloca na sua vida, que você coloca dentro da sua casa, traz problema para o casamento, traz problema para os filhos, até mesmo tira o seu sono. Até mesmo tira o seu sono. Então, cuidado com quem você está permitindo que entre na sua casa, que durma na sua casa, que trabalha na sua empresa. Aí você diz, não, mas eu não tenho como saber quem trabalha na minha empresa, eu tenho muitos funcionários. Mas, às vezes Deus lhe dá olhos para as coisas. E você que trafega no administrativo, que você, sabe, conhece quem está no financeiro, no comercial, você tem que ter olhos para essas coisas. Porque você é o mestre desse navio, você é o capitão desse navio. Você está dizendo que você, sabe, não está vendo as coisas? Você tem que pedir a Deus, até porque essa empresa foi Deus que te deu. É Deus que colocou esse negócio nas tuas mãos. Então você tem que ter o discernimento espiritual do que é de Deus que está aí e do que não é de Deus que está aí. E olha o que está escrito aqui. Gente, ó, vai ficar melhor. Preste atenção. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Olha que tremendo, às vezes a gente acha, sabe? Não, mas essa pessoa tem jeito. Não, mas eu vou esperar um pouco mais, antes de mexer, antes de mudar, antes de me afastar, antes de quebrar o relacionamento. Quando Deus nos mostra uma coisa, quando Deus fala conosco, nós não podemos ficar postergando assim. Não é assim que funcionam as coisas. Se Deus te revela, acabou. Se Deus já mostrou para você, não, mas eu tenho que ter um jeito, eu tenho que esperar, eu tenho pena. Esse é o problema. Às vezes a gente se envolve emocionalmente com as pessoas e mesmo Deus mostrando para a gente que aquele é o problema, a gente pensa, puxa, mas eu não vou mexer com isso. Mas Deus mostrou. Deus mostrou depois que essa pessoa entrou na sua casa. Veja quantas coisas aconteceram. Veja como você e seu marido passam só brigando. Veja como seus filhos estão distantes e vocês não se acertam mais. Veja como as coisas estão quebrando. Veja como os teus negócios estagnaram. Veja como a sua vida está. Você se conectou a uma pessoa errada. Você está caminhando com pessoas erradas. E isso está atraindo tempestades, furacões, tsunamis e todo tipo de perturbação. Mas olha o que está escrito aqui, preste atenção. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E aqui está a chave, ó. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria.
Eu vou repetir. E cessou o mar da sua fúria. Quando pessoas erradas saem da nossa vida, coisas erradas param de acontecer. Sabe o que eu e você precisamos? Nós precisamos nos posicionar diante daquilo que está nos massacrando. Temos que nos posicionar. Você fica ouvindo essa pessoa, mas toda vez que você ouve ela, você fica mal. Ela vem e conta a fofoca de um, ela vem e conta a fofoca de outro. Você não está vendo que ela está puxando você para baixo? Nós temos que ter o discernimento espiritual de quem é um Jonas na nossa vida. Nós temos que ter o discernimento espiritual de quem está pesando no ambiente da nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você e grave muito bem, porque não é todo mundo que ensina o que eu estou ensinando aqui para você hoje. Até o ambiente fica mais leve quando as pessoas erradas saem. Quantas vezes eu estive em igrejas, estive em empresas, estive em reuniões e que Deus mostrou quem estava ali como um perturbador e depois daquelas pessoas terem saído, depois daquela pessoa específica ter saído, o ambiente ficou leve, as coisas funcionando, a prosperidade entrando. Por quê? Porque um Jonas saiu do caminho. Uma hora eu vou falar para você os potenciais Jonas que devem sair da nossa vida, que devem sair do nosso meio. Guarda essa palavra no teu coração, creia que o Espírito Santo falou contigo. Amém? Essa é uma palavra profética para a tua vida. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e eu tenho um convite muito importante, só deixa eu abrir aqui a Bíblia, no Salmos 91. Eu tenho um convite muito importante para você. Nós vamos ter hoje à noite o nosso evento A Cura. E nesses 2 dias nós vamos receber convidados Arão Xavier, Tiago Brunet, Mac Anderson. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e nós vamos falar sobre crenças limitantes. O link para você se inscrever está aqui na descrição, é só colocar Academia Quino Global. Inclusive você pode ficar 1 mês na academia se você quiser para experimentar e já participar desse evento, certo? Eu creio que é uma oportunidade que Deus está lhe dando para você receber instruções que podem mudar a tua vida para sempre. Então vem estar com a gente, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Uma segunda novidade que nós temos é esse livro aqui, ó, Café com Jesus. Quem adquirir esse livro aqui, que é o meu novo devocional, quem adquirir esse livro até sexta-feira, à meia-noite, eu vou mandar esse livro assinado para você, tá? Eu vou mandar esse livro assinado para você e já não perde a oportunidade, já pede também para dar de presente para sua mãe ou para um vizinho seu ou para alguém que compartilhou as orações com você. Adquira nossos livros. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na tua vida. Inclusive, você pode pedir os 2, né? O Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Também eu quero agradecer aos nossos parceiros que juntos temos levado a palavra de Deus através da televisão. Eu tenho de segunda a sexta programa na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar nessa grande empreitada, você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar um parceiro nosso. Pode chamar minha equipe também e conversar com eles. E desejar meu muito obrigado e que Deus siga te abençoando e te prosperando cada vez mais. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, compartilhe agora essa oração, essa palavra com 8 pessoas. Alguém próximo de você precisa dessa palavra, precisa escutar essa palavra, precisa dessa direção. Talvez Deus abra os olhos de muitos através dessa oração de hoje. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Hoje eu quero fazer uma oração em favor de toda pessoa que está com um problema que não consegue resolver. Você vai colocar esse problema agora nas mãos de Deus. Amém? Coloca aí nos comentários, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema na tua empresa, seja um problema com alguém, tá? Você vai colocar aí nos comentários e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, toca com teu poder na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos e também nos seus sonhos. Eu oro agora, neste momento, Senhor, para que toda pessoa que está passando por uma situação onde para ela não tem mais solução, não tem como resolver, nós oramos e pedimos uma intervenção e um milagre de Deus agora. Toque com teu poder, Jesus, e opera um milagre. Mude essa história, transforme essa realidade. Eu te peço, Pai, envia recurso do céu. Envia recurso do céu e libera do teu poder sobre a vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus para que as coisas mudem. Eu oro para que a realidade dessa situação seja transformada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Aonde a porta foi fechada, que se abra uma nova porta. Eu oro em nome de Jesus, aonde houve perdas, que haja restituição, que haja restauração. E aonde, Senhor, existe cilada do inimigo, aonde existe palavras de derrota, aonde existe palavras de maldição, de perda, nós declaramos que vai haver vitória. O Deus que intervém, o Deus que muda histórias, o Deus que pode transformar essa realidade, já está transformando. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus poderoso e que pode todas as coisas. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. A toda dor no corpo, renda-se a Jesus Cristo. A toda depressão, a toda ansiedade, a toda síndrome do pânico, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E que haja libertação, haja milagre e vitória. Também oro para que dentro dessa casa haja salvação. Também oro, Pai, por aqueles que estão cansados, desanimados, prostrados. Que um fortalecimento do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Coloque-a de pé. Ajude a se levantar, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que venha sobre a vida dessa pessoa alegria, paz, que a bondade do Senhor cerque a vida dela e que bênçãos do Senhor entre na vida dela. Aonde não há mais acerto, que o Senhor coloque a mão, que as coisas acalmem e que as coisas mudem no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Se você recebeu essa oração, se você creu que recebeu, você vai compartilhar com 8 pessoas. Que Deus te abençoe e 19 horas vai começar a conferência A Cura. Deus te abençoe e até mais.